pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Lucas e eu tô aqui para fazer essa live que depois vai virar um vídeo lá no nosso YouTube para falar um pouquinho sobre as bibliotecas da linguagem Égua. Então, e não só sobre elas, mas como criá-las. É mais ou menos isso que vai rolar aqui. Vai ser uma live um pouquinho mais técnica, ali voltada para o JavaScript, mas eu espero que vocês curtam. Agora eu quero saber se a live está funcionando certinha. E aí, como é que tá a live? Tá tudo certo? Eu vou esperar responderem, que é só pra... Eu tô olhando pra cá por causa do segundo monitor, que é o monitor de auxílio, então vamos esperar responderem aí. Vou até escrever aqui. Já tá ok. Então vamos lá. Ok. Tem um tal de Pompeia. Bora lá. Bom, aqui a gente tem, né, o Ego. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o GitHub. Aqui é o GitHub, né, para desktop. Aqui no Windows eu estou usando o Windows, mas eu vou usar o WSL como o terminal lá para rodar o Linux, beleza? Então, show, vamos lá. Vai estar aqui, só dar um Fetch Origin aqui, né, que é para ver se está tudo certo. Ok, agora eu vou abrir no Visual Studio Code. Abrir aqui o Visual Studio Code, beleza. Abre aqui o Visual Studio Code, deixa eu puxar todas as pastas, ok. Eu vou só esperar aqui o meu... Só esperar iniciar aqui o VS Code no JavaScript, TypeScript. Aqui ó, o WSL que eu falei, né? Vai estar funcionando aqui embaixo. Só pra gente dar uma olhadinha. Enfim, enquanto ele está iniciando aí, bora mexer aqui. A estrutura de pastas aqui da linguagem é basicamente... Aqui a gente tem o binário, que nada mais é do que... Só para chamar aqui o index.js para... Porque quando a gente faz a chamada direto dele no terminal, ele abre o console, né? Então, tipo, se eu der um ponto barra, porque é assim que você abre binários no Linux, ponto barra bin, ego, ide, ele vai abrir aqui tudinho, né? Então, escreva... Travado. O que está travado? O que está travado, Anderson? Vou esperar aqui. Ok. Eu vou mexer mais umas coisas aqui, tu vai dizendo se está travado. Aqui ó, tô mexendo. Aqui não deu nenhuma perda de quadro. Tá normal. Aqui tá tudo normal. Primeiro travou a tela, mas agora é a tela. A tela tá travada? Não. Primeiro a internet. Mas agora é a tela. Mas o que tá travado na tela? Aqui ó, tô mexendo aqui. Continua travado? Continua. Aqui ó, HTML. Se continuar eu vou reiniciar a live. Testa de novo. Tá. Continuou, beleza. Ok. Vamos lá. Então, aqui é onde fica de fato o source code, né? Que é a fonte do código. E para mexer nas bibliotecas, a gente vem aqui em src e depois vem aqui na pasta lib, né? Essa vai ser a estrutura que a gente vai ter. Bem aqui, eu tenho o código do Eguamate. Deixa eu fazer isso aqui e fechar. Tá.
eu tenho aqui o código do Eguamate. Deixa eu excluir isso aqui, que não, na verdade deixa por enquanto. Tá, aqui eu tenho, né, o Eguamate. Logo em seguida, isso aqui são as bibliotecas globais. Ou seja, o que é isso? O que as bibliotecas globais vão fazer? Isso aqui, eles que vão dar o cast das variáveis, entende? Vai ser mais ou menos isso aqui que vai acontecer. Ele que vai ser o responsável por dar cast, por exemplo. Vou transformar, né, enfim, para inteiro e tudo. Essa aqui não é exatamente as bibliotecas, mas tipo, são os métodos da linguagem, né? Bem aqui é onde a gente vai fazer a importação das bibliotecas para o código, para que ele funcione. E é isso, por enquanto é isso. Aqui tem a biblioteca time, mas eu vou mexer justamente nela. Eu não quero mais que ela seja time, eu quero que ela seja tempo. Então eu vou vir aqui, eu vou criar um arquivo chamado tempo.js, né? E ele vai ser bem semelhante. Deixa eu só passar isso aqui para cá, que é só para eu não ter nenhum problema. Ele vai ser bem semelhante ao que a gente tem em termos das outras bibliotecas, né? A estrutura dele não vai ser muito diferente, então a gente consegue até de certa forma se aproveitar disso. Eu vou deixar até aqui a colinha, beleza, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer a gente sempre vai estar precisando exportar isso, então antes de escrever qualquer coisa, a gente vai dar module.export ponto, e aí agora, isso aqui vai ser como se fosse uma função anônima, né? De certa forma, então é só a gente vir e já colocar o coisa da função que a gente tem, que é, sei lá, hora, vou botar de hora, igual function, né? Vou deixar isso aqui junto porque eu gosto. Enfim, tá. E agora, né? Quando ele me der, olha só, deixa eu só confirmar uma coisa aqui no Ego, mano. No Ego que já tem hoje, né? Para importar time, tá? A ponto escreva a ponto time. Para ver o que aparece nisso aqui. Tem que botar um método que eu estou chamando. Eu não sei o que isso aqui está fazendo exatamente. Era para ele dar a data, mas ele não está fazendo isso. Então, enfim, voltando aqui para o nosso código, né? Voltando aqui para o nosso código. Vou botar, né, aqui a hora. E eu vou criar uma variável chamado hora formatada, em que ela vai receber peraí, deixa só eu ver o que eu fiz aqui, só um minuto. Timestamp new date, timestamp new date. Não, então eu acho que aqui tem no JavaScript isso do date, e aí fica tranquilo. E aí return hora formatada. É isto, beleza. Deixa eu dar um console log nisso aqui, só para ver se hora, não. Dá só um console log nisso aqui. Node src lib tempo. Ele vai dar erro aqui. Hora não está definido. Function. Deixa eu mudar isso aqui.
hora. Function hora. Pronto, agora. Function hora. Então a concha aqui. Não vai mudar nada, então. E é, de boa, acho que vale mais a pena aprender PHP ou C Sharp. Cara, eu sou suspeito para falar, mas eu prefiro muito C Sharp, porque tu consegue ter todo acesso à plataforma .NET e lá tu vai conseguir, com a mesma linguagem, programar tanto aplicativos de console, quanto aplicações para web, quanto aplicações mobile, enfim, tu consegue fazer tudo isso com o C Sharp. E eu sou desenvolvedor .NET, então vai Microsoft. Beleza, mano. Aqui, então, é isso, tá certo aqui. É module.export.hora function, deixa eu ver isso aqui, que é viagem. Beleza. Criei, né, aqui essa função. E aí toda vez que eu chamar o hora na biblioteca do tempo, ele vai me retornar exatamente isso bem aqui, ó, que é justamente a hora formatada. Agora eu preciso importar isso para dentro do código, né? Esse que é o grande detalhe disso aqui tudo. Eu venho bem aqui, dou um require, tá bem, Pompeu? Tô bem, porque tá meio bem programando aí. Não, é que eu tô fazendo uns testes, pô. Depois de tu dar esse require bem aqui, tu vai estar importando, né, o arquivo. Vou botar o .js aqui. Logo em seguida, tu precisa botar ele aqui no esse case aqui que vai fazer a verificação. Tipo, se você estiver chamando ele vai fazer essa leitura, né? Return, load module. Aí, tempo. Logo em seguida, tempo.js. Ponto vírgula no final. E é isto. Fiz aqui a chamada. Agora, quando eu rodar aqui o nosso executável, é só eu dar um var tempo, vai ser igual a importar tempo. Depois de eu ter feito isso, eu dou um escreva tempo.hora. Eu botei hora lá no... É isso. E aí pronto. Tá retornando tudo o que eu quero. E é isso, é basicamente isso. Que eu acabei de fazer aqui. Tá? É porque, Arlisson, eu tava fazendo esses testes, porque o jeito que eu tinha escrito isso aqui anteriormente foi de um jeito meio porco, sabe? Então... tinha muita coisa, tava fazendo muita verificação, enfim, isso é um problema muito grande quando a gente faz uma cacetada de verificação nisso, né? Enfim, aí a gente pode melhorar isso, porque eu lembro que aqui se eu passar o... Não, ele não vai dizer aqui, mas o date do JavaScript, ele aceita alguns parâmetros. Principalmente que tem a ver com área, com zona. Então, tipo, tu pode... cadê? Tu pode botar aqui zona, tipo, GMT-8. Sei lá que outra zona, o TC. E aí, tipo, a gente pode fazer um monte de verificações dessa. Pode obrigar ele a te dar um parâmetro aqui. Enfim... É isso. Pois é, olha isso aqui, Alisson. Olha a diferença, só para tu ter noção. Para fazer essas duas linhas aqui, eu tinha feito exatamente desse jeito aqui, ó. Então, tipo, é muito errado, saca? Então, enfim, é bem errado. Inclusive, eu estou usando let, mas o correto não é nem let, o correto é var, né? Eu não sei exatamente a diferença, porque, enfim, eu não estudei a fundo assim JavaScript. Mas eu vou botar var porque eu sou desse. Nem lembro o que eu usei nos outros. Então, é isto. Então é isso, tipo, com essas 5 linhas de código que tu consegue. E eu nem precisaria fazer isso aqui. Eu poderia fazer simplesmente isso bem aqui, ó. Enfim, opa. Eu poderia fazer isso bem aqui.
return date, enfim, e eu ia ter exatamente a mesma coisa funcionando. Então, deixa eu copiar aqui, escreva tempo ponto hora, e aí ó, vai estar funcionando exatamente do mesmo jeito. Então, enfim, eu vou aproveitar para já remover essa time aqui que tinha. Enfim, eu botei uns dormir aqui, que é para ele esperar um tempo. Na verdade eu não vou remover ainda não. Eu só vou deixar ela... cadê? Aqui no import. Eu só vou deixar ela inacessível ao código. Beleza. E cadê time? Ok. Opa. Eu vou deixar ele inacessível no código. Isso vai ser bom. Vai ser bem melhor eu fazer isso. E aí, mano... enfim, isso aqui foi é só um exemplo de tipo ele em formato de função, mas eu poderia muito bem, sei lá, criar um módulo ponto export ponto, sei lá, dias ano. Eu não sei exatamente o que eu vou usar de notação aqui. Eu vou usar só isso aqui por enquanto, porque, enfim, é só para um teste. Espera aí que me mandaram mensagem bem aqui. Espera aí. Ah, não é nada demais. Então, agora eu vou fazer aqui para tu fazer tipo uma variável, sabe? Ao invés de tu estar preocupado com um método, tu precisar te preocupar isso tudo com um atributo, porque isso vai ser muito útil, principalmente lá no Ergomat. Então, cadê aqui no Ergomat? Como foi que eu fiz? Ah, aqui, ó. Tu simplesmente bota, sei lá, 365. E aí, quando tu fizer essa chamada, tu vai ter ele tranquilamente, tipo, botei aqui, né? Botar de novo, importar tempo, escreva tempo.dias no ano. E aqui não precisa, porque não precisa por... Não, o nome disso? Colchetes, né? Não precisa pôr, porque, enfim, tu tá falando de um atributo. E aí, quando tu fizer isso, ele vai te responder 365. E aí, o mais legal é que quando tu tem esses tipos de atributo, tu consegue atribuir isso a uma variável. E, sei lá, fazer execuções disso. Escreva A mais 8. E aí, enfim, isso vai estar funcionando. Então, esses aqui são os dois casos super básicos, que aqui tu vai escrever um método. Aqui tu vai estar escrevendo um método dessa biblioteca, e aqui tu vai estar escrevendo ali um atributo, né, dessa biblioteca. Bem aqui, cara, aqui o negócio é um pouco mais complicado, porque... Não é complicado. Complicado é uma palavra feia. Mas enfim, eu vou mostrar mais ou menos como funciona aqui de um jeito pequeno. Aqui, por exemplo, quando eu tiver essa... Não, aqui é muito grande. Aqui, texto, que é para transformar algo em texto. Ele vai receber, né, texto, e aí tu vai chamar isso aqui no Égua, bem aqui, ó, texto, e aí eu vou botar 8. Eu tenho que botar um escreva ali, né? Escreva. Enfim, eu vou botar 8 e ele vai escrever 8 como se ele fosse um texto, né? E aí o bom é que eu posso também, ó, concatenar isso com mais uma cacetada de coisa. Então, o que ele vai fazer é basicamente, ele vai chamar o standard function, que isso aqui é lá do parser léxico da linguagem como um todo, vai criar essa função, né, referente ao texto e vai retornar algo. Aqui nesse caso ele botou isso aqui só para sinalizar que tu tá chamando esse valor, né? Tu tá botando bem aqui. Se eu removo isso bem aqui, ele vai, enfim, vai quebrar, né? Se eu removo esses dois, porque eu não vou ter ao que aplicar esse tipo de coisa. Mas eu poderia muito bem, ó, vir bem aqui e toda vez que eu transformasse em texto, eu adicionar a palavra texto. Não sei.
Enfim. Bora ver isso aqui. Escreva. Vou botar uma coisa aqui. O texto. Eu quero passar 8 para texto. E aí, quando eu der, ó, ele vai escrever 8, ele vai dar um espaço e vai adicionar exatamente isso bem aqui, o texto. Então, tipo, aí dá para tu manipular, enfim. Aqui, se tu olhar, tu vai entender direitinho. Observa que segue um padrão. Tu sempre vai precisar instanciar isso bem aqui, o New Standard Function, que é a classe que vai estar bem aqui, ó, em Standard Function, ó, que vai estar bem aqui em estruturas. Aqui, ó. Tu vai precisar instanciar essa classe, porque, enfim, ele vai te dizer o que aí, quando tu pedir para verificar qual é o tipo disso, ele vai dizer que é uma função, enfim. Então não é tão complicado. Enfim, tem esse padrão, né? O padrão é basicamente esse: global define var, bota um nome que tu quer que esse método tenha, instancia aqui a classe do standard function e pronto. E aqui dentro tu consegue colocar a regra de negócio, né? Então é bem de boa até construir um método dentro da linguagem, né? Enfim, eu tô sem ideias agora pra... esse método aqui que é uma merda, que ele não pode existir, que eu tô botando ele para existir, mas ele não deveria existir. Enfim, ele não... A gente não tem muito o que fazer mais por aqui, porque eu tô sem ideia de tipo criar um método para linguagem. Não sei muito bem o que eu posso atribuir de bom nisso, né? Criar um método agora, assim, direto. O que eu criei aqui é a biblioteca simplesinha, a gente precisa dar uma pensada nisso. Aqui no EguaMate, que a gente vai precisar só arrumar umas coisas, porque tipo, por enquanto tá só trabalhando com radiano, graus, mas aí a gente vai precisar ver justamente com o Heitor para ver o que ele vai dizer em relação a isso aqui. Mas repara que isso aqui está no mesmo padrão que a gente fez aqui o tempo. A diferença é que, enfim, a gente está falando de uma linguagem de programação, né? Então a gente precisa pôr diversas verificações para ver se essas para os casos possíveis, né? Por exemplo, raiz. Eu coloco aqui o número e a raiz, né? Desse número. E aí ele vai fazer primeiro uma verificação para ver se esses números não são not a number, ou se é, sei lá, uma variável, ou se é, uma string, e vai também verificar se não é nulo. Depois ele vai fazer isso com root. Aí logo em seguida vai transformar isso aqui na raiz original, porque lembra que, enfim, tem aquelas regrinhas de raízes, né, que a gente sempre faz, que transforma ela num expoente. É desse jeito que vai estar trabalhando aqui. Então, e também tem o erro, né? Precisa colocar. Se nada disso aqui acontecer, é só dar um runtime erro que tu consegue descrever dizendo, erro encontrar a raiz tanto de tal valor, né? Então, a única diferença que vai entrar aqui no EguaMate é justamente essas verificações de erro e tu ter que explicitar. Essa aqui da raiz quadrada, ela ficou um pouquinho maior, porque enfim, eu acabei incluindo até exatamente o erro, em que lugar que ele vai ficar. Eu usei o runtime erro, enfim, fiz tudo isso. Dos outros jeitos, tu consegue fazer isso muito direto. Por exemplo, para verificar o radiano, tu coloca aqui o radiano. Se for not a number, né, ou nulo, aí tu só dá um erro ali direto, não precisa nem dizer exatamente qual a linha, e diz, olha, e aí o retorno tu bota ali a equação matemática que tu tá falando. Então é bem mais tranquilo. Vou remover isso aqui que eu nunca usei isso. Era uma ideia que eu tinha, mas é como o Heitor tá cuidando dessa parte. Então é isso. É basicamente isso. Deu para entender mais ou menos? Não tem muito tipo o que fazer, porque eu não tenho. Eu vim fazer essa live aqui sem muita ideia. Só essa do tempo aqui que eu queria dar uma arrumada. Essa time aqui eu vou excluir logo mais. Então, enfim, é bem chato. Não é chatinho, mas tipo, tem que só ficar ligado nesses pontos, nessas regrinhas básicas. E na verdade eu já vou excluir essa time aqui, porque enfim, não faz nem sentido isso aqui existir. Eu já botei a biblioteca tempo, então... E na real, mano, uma parada que eu acho que vai ficar melhor aqui é libs. Eu deveria deixar o EguaMate e o tempo dentro de uma outra pasta.
Mas eu vou fazer isso depois sozinho para não consumir muito tempo da live. E é isto, mano. Basicamente é isso. Não é algo tão impossível você construir uma biblioteca pro Égua. É claro que, enfim, a gente precisa ter as ideias, né? Precisa planejar exatamente, no caso aí do Arlisson, o que vai mostrar lá no evento. Mas no geral é justamente isso. Não é algo extremamente impossível. Vou adicionar um comentário aqui, que é retorno hora fora de formato JS. Beleza, é isso. Deu para entender? Deu 25 minutos aí. Não... E aí, Arlisson e Brenos, que estão acompanhando a live um pouco mais de perto aí. Deu para manjar direitinho, enfim, como foi que ficou isso aí? Pompeu, oi, diz amigo. Esperando, Arlis. Mandar oi no chat logo. Importa uma biblioteca no Ego aqui. Assim, ó. Eu vou importar... Vou ligar aqui. Usa do tempo de novo lá. Sempre tu... É muito parecido com como é no JavaScript. Sei lá, eu defino uma variável tempo, ou sei lá, babaca. Dou um importar. E aí chamo ela aqui dentro, que no caso eu quero a biblioteca do tempo, né? O ponto e vírgula, pronto, ele acabou de importar. Agora, para eu usar ela, eu vou usar para chamar babaca, ponto, alguma coisa que tem dentro dessa biblioteca. Eu vou escrever, que é só para mostrar agora aqui, né? Então, eu vou usar babaca, ponto, e aí o hora. Como o hora é um método, só dá uma olhada bem aqui, né? Que eu fiz ele com uma função, tudo. Como ele vai ser um método daqui, eu preciso botar o parênteses. Aí ponto e vírgula e pronto, ele escreve a hora fora de formato aqui tudo. Se eu quiser de novo usar do tempo, babaca, ponto, ali dias no ano. Aqui eu não devo usar isso. Se eu usar esse formato, tem que dar erro, olha. Só pode chamar erro nenhum, só pode chamar função ou classe. Por quê? Porque, se tu der uma olhada aqui no código, isso aqui não é exatamente um método, não é uma função, não é uma classe. Ele é só um atributozinho, né? Uma funçãozinha que eu estou exportando. Perdão, uma variávelzinha que eu estou exportando. Então, eu não coloco nada aqui, ó, e consigo fazer justamente isso. É simples assim importar, tá? Agora, outra coisa que eu ia esquecendo de falar. Repara que eu acabei de fazer tudo isso aqui para a interface da linha de comando, né? O que foi, Arlisson? O que você não entendeu? Que foi? Isso aqui eu tô na série I, né? Na interface de linha de comando. Só que, lembra que, enfim, a gente precisa ter isso aqui. Eu vou abrir o live server. Se tu for tentar usar esse tipo de coisa bem aqui, ó. Var tempo importar tempo escreva tempo ponto hora. Olha o que vai acontecer. Ele vai dar erro, não foi possível ler o arquivo. Eu vou mudar isso aqui, que eu vou botar não foi possível ler a biblioteca. Vou mudar essa mensagem de erro. Vou até anotar aqui no canto, pera aí. Mudar erro nas libs. Pronto. Anotei aqui para mudar. Mas por que isso acontece? Porque lembra que eu não transformei essa linha de comando para a interface da web ainda. Então, o que eu preciso fazer é muito simples. Como já está tudo automatizado aqui, literalmente eu vim bem aqui e dar um npm run e aí build web, que já está o comandozinho do Browserify. Ele vai fazer essa execução, pronto. Quando eu voltar aqui no meu live server, né, dar um reload, eu vou var tempo, eu vou importar tempo, escreva tempo ponto hora
quando eu der a execução, vai estar funcionando perfeitinho. Só a fins de curiosidade, esse npm run build web tá aqui no package.json, ó, que ele vai dar esse comandozinho no Browserify. Tu precisa instalar o Browserify no teu computador para isso acontecer. É o que a gente usa, né, para fazer a build da web. Para fazer a build para a web, né, para ir tudo para HTML. E aí eu recomendo também, tipo, tu sempre tá fazendo isso aqui, npm run testes, que é só para ver se tá tudo bem. E ele vai dizer, ó, peça. Pronto. Então, ele vai testar um monte de script em égua, que eu ainda tô fazendo, eu tô construindo aqui. Para ele testar um monte de script em égua e no final dizer que é só para automatizar, para ver se a gente não errou na hora que tá fazendo alguma edição e tudo. Deu para sacar? Deu para entender? Quer que mostre mais alguma coisa? O pipeline é esse. Faz as edições, né, aqui do dia, na biblioteca que tu quer, cria um novo arquivo com o nome da biblioteca que tu quer, depois tu vem aqui em import stdlib, dá um require nelas bem aqui, né, que vai trazer elas para dentro do arquivo, e aqui dentro tu usa um case para elas, que aí vai usar elas para fazer parte na hora que for tokenizar a linguagem, na hora que o analisador léxico for passar pelo código. E aí, se quiser criar um método da linguagem tipo para transformar, para verificar tamanho, aqui ó, tamanho, como a gente diz, e aí ele vai, ó, e só retorna, ó, ele usa as próprias coisas do JavaScript. Isso que é o bom, facilita muita coisa, porque a gente consegue usar tudo que já é nativo do JavaScript. Então, tipo assim, poxa, eu quero ver essa parada de data, eu não preciso colocar do zero para toda vez que eu chamar a data, o ego aí buscar na API da data oficial aqui do Brasil, enfim, usar uma API desse tipo. A gente não precisa estar se preocupando com isso.